E o texto que foi lido nesta noite, Mateus, capítulo 11, dizendo, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que eu vou falar nesta noite, o que Deus tem colocado em meu coração nesta noite, vai passar um pouco sobre esse texto, vai falar um pouco sobre isso. Talvez, nesta noite, tenha alguém aqui que, no início do ano, fez um compromisso com Deus, olha, este ano irei submeter a minha vida à soberana vontade de Deus. Porque é muito comum. As pessoas gostam de fazer essa oração no Réveillon. Deus, este ano, a minha vida será totalmente tua. Irmão, a questão é a seguinte, Deus ouviu a sua oração. Por isso que esse ano foi do jeito que foi na sua vida. Amém? Olha, o povo é crente mesmo, disseram amém. Glória a Deus. É isso, irmãos. Nesses dias nós temos pensado diante dos noticiários, diante da nossa vida. Nós observamos que as pessoas que têm se submetido, falado, Deus, olha, eu quero te servir, quero entregar a minha vida no teu altar. Amados irmãos, que canções que nós entoamos agora há pouco aqui, hein? Meu Deus do céu. Dava para pregar em cima. Eu podia falar tudo de novo que eu ouvi até agora, que sairia daqui satisfeito. Deus já tem falado poderosamente. Desde a leitura, os louvores que foram entoados nesta noite. Amém? Nós observamos que, nesses dias, no meio do povo de Deus, algumas pessoas caminhando, amados irmãos, em meio ao desespero, em meio à insegurança, em meio ao medo. Estou falando do povo de Deus. Muitas vezes nós observamos o povo de Deus meio que caminhando como ovelha que não tem pastor, como alguém que está pisando em algo escorregadio, como alguém que não está firmado na rocha que é Cristo. Se você tem acompanhado os noticiários do meio evangélico, e é interessante que agora tem até site especializado em notícia gospel. Tem até um tal de fuxico gospel. Eu falei, misericórdia. Tem de tudo. Tem canais agora se especializando em trazer notícia do meio evangélico. O que me preocupa é que é sempre coisa não muito boa, né? Tanta coisa boa, né, Denis? E às vezes... E nós percebemos que muitas vezes o povo de Deus, aquele que fez aquela oração no começo, dizendo, Deus, a minha vida, este ano será para o teu louvor, para a tua glória. A questão é que Deus ouviu a sua oração. De repente você falou, olha Deus, eu sou teu servo, faz conforme a tua vontade na minha vida. E Deus falou, opa. Nós cantamos um hino dizendo, Deus, coloca o teu coração em mim. Falamos, um dos louvores que nós falamos, tinha uma expressão dessa, né? Se tu olhares para dentro de mim, Senhor, não encontrarás de bom, mas... né? Dai-me um coração igual ao... Irmão, quando a gente ora isso, o céu escuta, irmão. E Deus faz isso. Se tem uma oração que agrada ao Senhor, é essa oração. Deus, põe o teu coração no meu coração. Faça em mim a tua vontade. Talvez você começou o ano fazendo essa oração. E Deus ouviu. Por isso que o seu ano foi do jeito que foi. Porque aquele que se submete à soberana vontade de Deus, ele passa por situações que talvez não imaginavam. Que talvez não pensavam. Olha, Deus usou um profeta e falou que este ano eu seria poderosamente usado nas mãos dele. E aí, muitas vezes é que nós entendemos é que ser usado nas mãos de Deus, irmãos, se submeter à vontade de Deus, existe um processo que muitas vezes, normalmente, não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós achamos. Talvez você está começando a entender por que o seu ano, você achou que Deus falou estaria comigo esse ano, e você pensou, não, agora vai dar tudo certo, não terei problema esse ano. Mas aquele que se submete à vontade de Deus, tem vitória, tem paz, tem alegria. Estamos prestes a celebrar o Natal, e o que eu quero trazer nesta noite vai falar sobre esta mensagem de Natal. O que eu tenho nesta noite para compartilhar com os irmãos, que Deus tem colocado no meu coração, vai falar um pouco sobre a história de Natal. É um texto muito apropriado, é um tema muito apropriado nessa noite, falar do nascimento de Cristo. O nosso Salvador, o nosso Redentor. O mundo está procurando por paz, irmãos. Mas onde está buscando a paz?
As famílias estão buscando felicidade. Mas onde estão buscando a felicidade? A paz já veio, a felicidade já veio. A segurança que a nossa nação está buscando já veio, já é real. Mas onde a nossa nação está buscando a segurança? A mensagem de Natal fala disso. A luz do mundo. A paz, a felicidade, onde encontraremos, onde estamos buscando, muitas vezes o povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, o servo de Deus. Muitas vezes, como família, nós estamos buscando desesperadamente por paz, por alegria, por sossego dentro do lar, mas a questão, onde se busca? Como se procura? E nesta noite nós queremos compartilhar um pouco, amada igreja, sobre a vida da pessoa que se submete à vontade de Deus. Amém? À luz da palavra de Deus. Esse ano foi um ano que no meio evangélico existiu algumas inquietações. Mas a pergunta que eu fiz esses dias e queria fazer nessa noite: por que tanta insegurança, povo de Deus? Se Deus tem falado claramente e publicamente, por que tanto medo na vida do homem de Deus, do servo de Deus? Por que tanta insegurança? Por que tanta inquietação? Se Deus tem falado claramente e publicamente, irmãos. Por quê? Você é povo de Deus. O nascimento de Cristo trouxe paz, felicidade, segurança, conforto, descanso. E eu me alegrei porque a primeira mensagem que eu vi nesta noite, olha, se porventura existir alguém ainda que está cansado, sobrecarregado, a mensagem ainda continua a mesma. Jesus dizendo, olha, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu tenho certeza que nesta noite tem muitas pessoas aqui com o coração transbordando de alegria, de felicidade, porque eu vi pelos olhos da fé a poderosa mão de Deus trabalhando na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. E tem pessoas aqui que estão com os corações transbordando de gratidão a Deus, irmãos. Eu creio nisso. Mas se porventura tiver alguém que ainda está sobrecarregado, a mensagem ainda continua. Eu fiquei maravilhado. Glória a Deus. Foi o nascimento de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, que nos deu esse privilégio de, se porventura estivermos cansados e sobrecarregados, irmos até Ele nesta noite, nesse momento. Você não precisa nem esperar as festas, pode ser hoje. Faça isso hoje, faça isso agora. Porque alguém, como vive alguém, irmãos? Como que é a vida de alguém que se submete-se a fazer a vontade de Deus? Esse dia eu comecei a pensar, Deus, porque muitas vezes acontece algumas coisas na vida daquele que se põe sobre os teus cuidados. Eu comecei a observar alguns homens da Bíblia. Comecei a observar a vida de Moisés. Moisés se submete à vontade de Deus. E a maneira como Deus trabalha na vida de Moisés para libertar o povo lá do Egito. E eu comecei a observar o trabalhar de Deus, irmãos. A vida de Moisés não foi fácil a partir do dia que ele se submeteu a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele estava muito bem, muito tranquilo, cuidando dos gados, dos afazeres do seu sogro. E a Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus. Ele escuta o convite de Deus para uma grande obra. E ele se submete à vontade de Deus. A partir daquele dia, a vida de Moisés tem uma grande transformação. E eu meditando um pouco sobre isso para procurar entender, e eu fui para a Bíblia procurar entender, Deus, por que algumas situações, por que algumas pelejas? Eu falei, Deus, algumas coisas eu acho que é desnecessário na minha vida. Não precisa não, Deus. Deixa isso para lá.
Talvez você passou esse ano pensando algumas coisas, Deus, por que isso? Por que assim? Talvez esse ano foi o ano que você mais se submeteu à vontade de Deus, que você mais se santificou. Talvez esse ano foi o ano que você mais orou, que você mais leu a Bíblia. E parece que aconteceram coisas inesperadas. Nós costumamos, às vezes, observar algumas pessoas no período de batismo, né? Algumas pessoas falam, olha, depois que eu me batizei, as coisas parecem que começou a mudar, algumas coisas. Sabe por quê? Porque você começou a se submeter à vontade de Deus. As coisas começam a acontecer segundo o propósito de Deus. Para nós entendermos um pouco como que é a vida daquela pessoa, do servo de Deus que submete à vontade de Deus, nós precisamos entender que o maior milagre da Bíblia, os maiores milagres da Bíblia, irmãos, não foram as pragas ali no Egito, não foi o mar vermelho se abrindo. O maior milagre na Bíblia estava para acontecer. E Deus resolveu, falou, olha, é hoje que eu irei cumprir a profecia. É hoje que eu vou fazer a minha vontade. É hoje que eu vou prover o Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis. É hoje que eu vou prover a salvação para o mundo, o Cordeiro que traz a paz para o mundo. É hoje. O maior projeto de Deus, o maior milagre de Deus estava para acontecer. Mas Deus precisava de alguém que estivesse disposto a se submeter à vontade dele. Louvado seja o teu santo nome. E o que eu tenho observado nesses dias, irmãos? Deus quer realizar grandes milagres no meio da sua família, nesta igreja, neste bairro, neste município, nesta nação. Mas Deus está procurando homens e mulheres, servos deles, que estejam dispostos a submeter toda a sua vida à vontade dele. O maior milagre de Deus estava para acontecer. E Deus precisava de alguém que estivesse disposto a submeter à vontade dele. E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que existia um jovem casal. Essa é a história do Natal. Noivos prestes a casar. E eu comecei a meditar para entender algumas coisas da vida do cristão. Comecei a observar a vida do nosso irmão José e da nossa irmã Maria. Porque sempre que nós lemos esse texto, nós vamos direto para Jesus. E Jesus é o centro dessa história. E eu não quero nessa noite tirar o foco, não. Jesus é o centro dessa história, irmãos. Mas nós temos escutado alguns homens de Deus chegando a limites insuportáveis. Nós temos escutado servos de Deus que têm um currículo impecável, tomando atitudes que não condiz com... E a gente começa, Deus, mas por quê? Como é que é isso? Nós observamos na palavra de Deus que o profeta Elias chegou ao ponto de desejar a morte, irmãos. Elias era homem de Deus, sim ou não? Andava com Deus, sim ou não? Mas porque ele se submeteu à vontade de Deus, ele passou por tudo aquilo, irmãos. E Deus queria realizar esse milagre. Deus encontra um jovem casal prestes a se casar, estava um noivo. Essa é a história que você conhece. Mas eu tenho certeza a história que eu vou contar na Bíblia. Talvez você nunca ouviu. Se ouviu, passou muito rápido. Vou fazer questão de contar ela com detalhes dentro da palavra de Deus. Só quero antes fazer você pensar um pouco sobre aquela família. Estava prestes a se casar. Mas Deus precisava de alguém para realizar o maior milagre, irmãos. E diz a palavra de Deus que Deus envia o anjo Gabriel, você conhece a história. E ele se apresenta à jovem Maria. Dizendo, Maria, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. E o anjo vai falar para mim, olha, tu fosse a escolhida. Tu fosse aquela que Deus escolheu, que agradou a Deus, para gerar, através do Espírito Santo, o seu Filho, o Redentor.
Aquele que vai libertar Israel de todo o seu pecado, de toda a sua escravidão. Aquele que vai trazer a salvação, a luz, a paz do mundo. E eu comecei a observar esse texto do ponto de vista da família. Eles estavam prestes a se casar. E o que eu observo é que a partir daquele momento, a vida de Maria, porque ela, ao ouvir a voz do anjo de Deus, ela fala: eu sou a tua serva, cumpra em minha vida segundo a tua palavra. A vida daquele jovem mudou, irmãos. A partir daquele momento que falou: Deus, eu me submeto à tua vontade. Claro, irmãos, se nós formos pensar, uma mulher que está grávida, ela vai fazer planos para a chegada do filho, não é verdade? Claro que naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, o chá de bebê, mas a preocupação existia, irmãos. Você pode ter certeza. Não estou falando nenhuma heresia. Pensar que Maria, como mãe de Jesus, não se preocupou com o filho que ia nascer. Mas a maneira que Deus fala: olha, em ti será gerado o Filho de Deus. E Maria se submete à vontade de Deus. Nós podemos dizer que Maria, ela conhecia a palavra de Deus. Ela sabia o que ela estava fazendo, irmãos. Quando ela faz: eu sou tua serva, cumpra em mim segundo a tua vontade, é necessário que eu e você saibamos o que nós estamos falando diante de Deus. Ninguém pode entregar a sua vida diante de Deus: olha, eu não sei como é que vai ser. Não, irmãos. Ela sabia o que ela estava fazendo. É necessário que você saiba que um dia você aceitou a Jesus, dizendo: Jesus, eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. A frase que nós temos escutado mais nesses dias, principalmente no meio dos evangélicos, é: Deus está no controle. Nos carros, no Facebook, no Twitter, é essa a mensagem. Você sabe o que significa dizer que Deus está no controle? É a gente entender, é a gente observar a história do irmão José e da irmã Maria e sentir e crer, irmão, que tudo aquilo que eles passaram foi simplesmente a vontade de Deus. Porque o desespero vem muitas vezes sobre as nossas vidas, porque muitas vezes nós não temos a segurança de que Deus está no controle das nossas vidas, irmãos. Porque aquele que se submete à vontade de Deus, e eu estou numa igreja batista, diz que os batistas conhecem Bíblia. É só você fazer uma retrospectiva, como foi a vida dos homens que se submeteram à vontade de Deus. Como eles viviam antes, e a partir do dia que falou: eis-me aqui. Diz a palavra de Deus que, quando nós lemos essas histórias, elas não teve um preparativo, que seria normal de qualquer mãe que vai ter um filho, olha, preparar um enxoval, ter um cuidado. Não, irmãos. Se nós fôssemos olhar pela uma visão humana, pela lógica, deveria ser o melhor nascimento, a melhor maternidade. Se era a vontade de Deus, Deus deveria ter preparados os melhores suprimentos, irmãos. Mas era a vontade de Deus. Quando nós olhamos a história do nascimento de Cristo, nós olhamos muitas vezes sem entender o porquê que foi daquela maneira. Por que sair da sua terra e ir para um lugar tão distante? Onde que o correto, quando alguma mulher está grávida, aos dias de dar luz, o certo era ter repouso. A Bíblia diz não, que eles caminharam cerca de 100 quilômetros. Nós vamos ler. Eu vou contar essa história em detalhe para você daqui a pouco, só para você. Talvez você já leu e nem percebeu o que eu estou lhe contando nessa noite. Não estou inventando, nós vamos ler aqui na palavra de Deus, em detalhes. E eu pude entender que alguém se submete à vontade de Deus, começa a acontecer coisa na vida deles que não faz sentido. Não tem lógica. Interessante que o profeta Jonas sabia como Deus trabalhava. A gente desce a lenha em Jonas, né? Mas Jonas sabia exatamente quem era Deus, irmãos. Depois de tudo aquilo, ele falou: Deus, eu sei que tu ia fazer isso, eu te conheço, Deus. Por isso que eu não queria vir. Tu és bandido, tu és longânimo.
Eu sabia, Deus, que tu não ia matar esse povo. Nós precisamos conhecer um pouco mais esse poder desse Deus que nós servimos. Você precisa, amados irmãos, conhecer um pouco mais quem é esse Deus, o qual você um dia entregou a sua vida, dizendo, olha Deus, a minha vida a partir de agora está nas tuas mãos. Se está nas mãos de Deus, você precisa ouvir essa mensagem nesta noite, numa noite de Natal, dizendo, olha, então, fique em paz. Deus sabe o que está fazendo. Talvez você pensou, não, Deus profetizou, agora sim, eu sou bendita, estou nas mãos. Talvez você pensou que a partir daquele momento seria tudo paz. Seria conforme você imaginava. Não, irmãos. Nós precisamos aprendermos a cada dia a submetermos a soberana vontade de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jó, por exemplo, só faz sentido todo aquele sofrimento na vida de um homem, irmãos, que era justo, íntegro, temia a Deus, por uma razão. E Jó entendeu isso. Foi simplesmente a vontade de Deus. Jó, ele declara, Deus, bem sei, depois que ele questiona Deus, fala, Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus intentos, nenhuma da tua vontade pode ser impedida, irmãos. Se você tem submetido a sua vida à vontade de Deus, creia, tudo que tem acontecido na sua vida é providência de Deus. Romano diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem coisa que não faz sentido, irmãos, da maneira que é, mas é a vontade de Deus, é propósito de Deus. Talvez nesse ano você ficou pensando, meu Deus, mas olha, tanto projeto, eu achei que esse ano seria o melhor, foi o ano que eu mais me santifiquei na presença de Deus. Você pode ter certeza que foi o ano que você mais foi usado nas mãos de Deus, irmãos. Pode ter sido que não foi aquele ano que você não imaginou que seria daquele jeito, mas pode ter certeza que foi o ano que o nome de Deus foi mais glorificado na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 1. Quando o anjo aparece a Maria dizendo, olha, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando o anjo fala, Maria, tu fosse a escolhida de Deus, para que do Espírito Santo fosse gerado aquele que é o Salvador do mundo. Nós observamos através da palavra de Deus que não existia só uma profecia de que a virgem daria a luz. Existiam 5 profecias para se cumprir para o nascimento de Jesus, irmãos. Nada que para nós parece uma história triste. Quem não é espiritual, quando se depara com a história de Jesus, é muito triste, é muito chocante, irmãos. Mas quando aquele que é espiritual, que permite que o Espírito Santo revele, nós percebemos que tudo aquilo foi simplesmente a vontade de Deus. Pastor, mas por quê? Não sei. Mas uma coisa eu sei, foi a vontade de Deus. Tudo estava no controle de Deus. A vida do nosso irmão José e da nossa irmã Maria. Assim como a sua vida, desde o dia que você se submeteu à vontade de Deus, está no controle de Deus. Por isso que tem sido do jeito que tem sido, irmãos. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Esse texto fala que o fato deles terem submetido à vontade de Deus, a primeira coisa, eles estavam correndo o risco de sofrer um escândalo.
Um jovem casal, noivo, prestes a se casar, agora de repente grávida. Imagina, Deus me livre, irmãos. Nos dias de hoje, imagina, só porque ela se submeteu à vontade de Deus. Talvez isso vai explicar muitas coisas na vida do servo de Deus que está aqui nessa noite, que não tem entendido por que a minha vida tem sido do jeito que tem sido. Eu tenho me dedicado tanto a Deus. Eu tenho servido a Deus com zelo, com dedicação, com sinceridade. Mas eu achei que seria assim. E as coisas às vezes estão sendo. Mas saiba, é a vontade de Deus. José, seu marido, versículo 19, sendo justo e não querendo difamá-la, porque era momento para isso, resolveu deixá-la secretamente. Uma coisa que nós observamos no nascimento de Jesus, nós não observamos em nenhum momento a ação do inimigo, irmão. Tudo simplesmente e puramente a vontade de Deus. José, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando isso ele em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Primeira profecia. Tem história aqui que a gente não sabia, irmãos. Mas quando nós vamos para a palavra, Deus fala claramente, olha, nada foi por acaso. Primeira profecia, no versículo 1, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Primeira profecia se cumprindo na vida deles, porque eles falaram, Deus, eis-me aqui. Porque ela falou, sou a tua serva. Você tem falado isso, Deus, eu sou a tua serva, faz em mim segundo a tua vontade? Se prepare, se fortaleça, porque Deus irá fazer, Deus se agrada dessa oração. José, despertando do sonho, fez conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, mas não conheceu até que ela deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Essa foi a primeira profecia. Por que eles passaram por tudo aquilo, irmãos? Se você ler no livro de Lucas, vai dizer que naquele tempo surgiu um censo. Se eu não me engano, acho que... Não lembro o nome agora da liderança política da época. Fez um alistamento e cada um tinha que ir para a sua cidade para se alistar. Vamos aqui, ó, só para a gente... Lucas. Olha só. Para a gente ver que interessante. Acho que está no próprio texto aqui, inclusive. Vamos voltar aqui, só para a gente conferir aqui. Ó. É no Lucas mesmo. Só para a gente ver o que acontece aqui, irmãos. Que interessante. Ele vai dizer que eles foram para Belém. Lucas 2. Maria Isabel. Que ele vai dizer aqui sobre o censo lá do César Augusto. Ele levanta um censo para que eles retornem até a sua cidade. E o texto aqui de Mateus vai dizer exatamente sobre isso. Ele vai nos dizer que eles vão retornar e dá a impressão que eles foram por acaso. Mas olha o que diz a palavra. Continuando aqui no capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorar. Quando Herodes ouviu isso, alarmou-se com ele toda Jerusalém, e convocando todos os principais sacerdotes, escribas e povo, perguntou-lhe: onde havia de nascer o Cristo? E eles respondeu: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. César Augusto, naquele momento ele baixa uma lei, uma portaria, dizendo: olha, é necessário que cada um
retorne à sua terra de origem para fazer um alistamento, para fazer um censo. Nós achamos que isso foi por acaso, foi coincidência. Não, irmãos. Eles moravam em Nazaré, na região da Galileia. Eles saem, tem que ir para Judá, para a cidade de Belém, para que se cumprisse, como diz aqui o versículo. Então eles foram até Belém, e tu, Belém, versículo 6, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. A segunda profecia. Não foi simplesmente um censo que obrigou eles a irem. Foi a vontade de Deus para que se cumprisse a profecia. Porque ela falou, Deus, sou a tua serva. Então Herodes chamou em secreto, estamos na segunda profecia, são 5, irmãos. E inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviaram até Belém e disse-lhe, ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o acharem, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo ele ouvido o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no oriente, ia adiante deles até chegar, e se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se imensamente. E entrando na casa, viram o menino com a mãe, com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisado em sonho para que não voltasse a Herodes, regressassem para o outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Você pensa, nossa, mas Jesus, já estavam querendo matar Jesus. Não foi nada por acaso. Nós precisamos entender que aquele que se submete à vontade de Deus, nada na vida dele é por acaso. Tendo eles, aqui no versículo 13, tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levanta-te, toma o teu menino e a sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes procura matá-lo. Mas por que Herodes queria matá-lo? Olha o 14. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Nós estamos falando de uma família que tinha acabado de ganhar um recém-nascido, irmãos. Você já parou nisso? Você já parou para pensar como que foi a vida daquele jovem casal? Porque eles falaram, Deus, faz a minha vida segundo a tua vontade. Cumpra em mim. Só por isso, irmãos. E levantou-se e tomou de noite o menino e sua mãe para fugir do Egito. E ali ficou até a morte de Herodes. Não foi por acaso, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Terceira profecia se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente tinha inquirido do jovem, dos magos. Então se cumpriu a 4ª profecia. Você sabia que na morte de Jesus, centenas de crianças, dezenas de crianças foram mortas? Você sabia dessa história? Parece uma tragédia, parece algo triste, mas nós só podemos suportar porque nós entendemos, foi para se cumprir a promessa, a profecia de Deus. Passar pelo que você tem passado e continuar dando glória a Deus é porque você entendeu que é Deus que está no controle da sua vida, irmãos. Quarta profecia. A partir do versículo 16. Então Herodes, vendo-se iludido, requeriu dos magos, como já lemos aqui, né, no 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Não, irmão, me perdoe, é o 16. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que tinham inquirido dos magos. Profecia número 4. Então se cumpriu o que foi dito da parte de Jeremias. O profeta Jeremias, irmão, já tinha profetizado que existiria choro,
de pranto, de lamento. As mães, alguém ia tentar consolar as mães, mas fala: eu não preciso de consolo. Olha como mataram o meu filho cruelmente, uma criança. Irmão, você tem noção do que é isso? Parece uma tragédia, irmãos, mas isso é o poder de Deus. Mas pastor, isso não era necessário, irmãos. É a vontade de Deus, era a profecia de Deus. Sabe por que muitas pessoas têm desistido da fé? Porque fala: se ser crente é assim, estou fora. Não entendeu nada. Precisa ler mais a Bíblia. Eu passei por dia e falei: não, se é assim, tem coisa errada. Deus falou: você é melhor do que minha serva Maria, Isaías? Você é melhor do que José? Você é melhor do que Jó? É a minha vontade. Quer que eu continue fazendo a minha vontade? Me levou para esse texto e falei: meu Deus, um jovem casal, eu comecei a imaginar, irmãos. Um jovem prestes a casar, irmãos. Tantos planos, sim ou não? E eles falam: Senhor, Deus. E ela fala consciente. Você continua crente, meu irmão. Você continua crente. Pelo amor de Deus, amém? Não sai apavorado, não. É Deus trabalhando na sua vida. Não se assuste. Que mensagem poderosa de Natal é, irmãos? Natal é isso. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro de grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não os existiam. Deus usando Herodes para que a profecia se cumprisse. Irmão, você quer continuar deixando Deus te usar, sim ou não? Eu vou falar mais de uma maneira como Deus faz, só para você dar um glória e falar: agora que eu vou mesmo. Deus chama Moisés e fala: Moisés, vai lá em Israel libertar o meu povo. Moisés tem uma briga. Deus chega quase ao ponto de matar Moisés. Quem lê a Bíblia vai entender um pouco o que eu estou falando. Porque ele se recusa. Eu ir? Você conhece um pouco da história de Moisés? Ele era fugitivo de lá. Resumindo. Mas eu quero me ater como Deus trabalha. Deus envia Moisés: vai lá, fala para Faraó libertar, deixar o meu povo e prestar culto a mim. Só que a mesma Bíblia diz que o mesmo Deus enviou Moisés, diz que esse mesmo Deus vai lá, endurece o coração de Faraó. Onde é que está a lógica disso? Onde é que está o sentido disso? Deus falou para você que esse ano seria uma bênção, mas ele não falou que todas as portas estariam abertas, irmão. De repente ele fechou algumas portas para que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Depois de ler esse texto, eu recebi mais força para continuar. Eu falei: se é assim, Deus, então bora. Bora. Não achei lógico, meu Deus. Quarta profecia, tem mais uma, irmão. Meu Deus do céu, tinha mais uma profecia para se cumprir. Quantas profecias Deus tem para a sua vida? Ele está fazendo isso para que ela se cumpra, irmão. Não é maldade, não. É o trabalhar dele, ele trabalha assim. 19, morto porém Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: olha, José, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois morreu aqueles que procuravam tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas quando ouviu que Arqueleu reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo. Ah, irmão, quem está diante da vontade de Deus pode ter medo? Pode, irmãos, pode ter medo. Não é sinal de fraqueza, não. É sinal de que você é um homem natural, é uma pessoa. Não é um robô, não é uma máquina. Nós não vemos em momento nenhum dizendo que foi o inimigo, que tudo no controle de Deus. A Bíblia diz que quando o anjo apareceu a Maria, Maria tremeu.
A Bíblia diz que alguns 6 meses antes, Deus tinha apresentado o mesmo anjo diante do sacerdote, um homem íntegro. Se você ler o texto de Zacarias, quando Deus fala o currículo de Zacarias, parece o currículo de Jó, irmão. Mas quando Deus fala para ele, olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida, ele treme, ele fica com dúvida, ele fica espantado, irmão. Se alguém falou que quem está servindo a Deus com fidelidade não tem medo, não leu a Bíblia, irmão. Diz que quando eles retornaram, eles perceberam que quem estava reinando no lugar de Herodes era o filho de Herodes. Então ele teve medo. Mas quando viu que Arqueleu reinava na Judéia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Então, sendo avisado em sonho, uma outra qualidade daquele que está sobre a vontade de Deus, não faz o que pensa. Deus dá o caminho, Deus dá a direção. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para regiões da Galileia e foi e habitou numa cidade chamada Nazaré. Não foi por acaso, irmãos, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu descansei com essa palavra. Falei, Deus, tu estás no controle mesmo da minha vida. Eu é que muitas vezes não tenho entendido. Muitas vezes é que eu não tenho enxergado. É que eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos. E eu falei, olha, meta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E eu achei que tinha que ser assim. Mas eu esqueci que falei, Deus, toma a minha vida em tuas mãos. E algumas coisas não tiveram nada a ver com esse projeto. Mas eu pude entender, olha, que Deus tem estado no controle. Um dia você vai ter a oportunidade de estar junto com a irmã Maria e com o irmão José. Oxalá que eu e você possa perguntar para ele, irmã Maria, valeu a pena? Irmão José, será que valeu a pena? A Bíblia diz que foi de noite que vocês fugiram com a criança recém-nascida para o Egito. Só para cumprir a vontade de Deus. Imagina, irmão, se nós fizéssemos essa pergunta para ela, naquele grande dia, valeu a pena, Maria? Eu imagino que ela vai fazer, olha quantos foram comprados com sangue. Essa mensagem que o Espírito Santo ministrou no meu coração, na minha casa, me confortou. Ah, mas você está chorando. Ah, é? Eu vou cantar uma canção disso toda vez que eu chorar. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Ah, sabe por quê, irmão? Quando eu era pequeno, lá em Pernambuco, mais ou menos 8 anos, a minha mãe me ensinava uma oração que não fazia sentido nenhum. Acho que eu tinha a idade desses meninos. E hoje eu entendo por que ela pedia para mim orar. Ela fala, filho, quando você for orar, você ora assim, Deus, aumenta a minha fé. Eu orava, eu obedecia, na verdade, né? Hoje eu entendo por quê. Porque são momentos que nós precisamos entender, Deus, segura-me com as tuas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Vale a pena, irmãos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena se submeter à vontade de Deus. Porque Deus procura nesta noite pessoas para ser usado nas suas mãos, para realizar grandes milagres. Na sua casa, na sua família. Vale a pena, irmãos. Amém? Com certeza José dizia, olha, valeu a pena. Passado por tudo isso, no final, ver ele cravado lá na cruz do Calvário. Para que todos estivessem aqui nesse dia. De todas as línguas, de todos os povos. Valeu a pena. Tem coisa que só vai fazer sentido quando você estiver lá no céu, na glória. Você sabe aquilo que você passou? Olha o resultado. Deus
É esse o sentimento que eu tenho. Existem algumas coisas na minha vida que só vai fazer sentido, irmão, quando eu estiver lá na glória. Deus fala, lembra aquela vez que você tinha todo o direito de reagir, de fazer, e você calou-se. Olha o que isso produziu. Vidas para o reino de Deus. Se você conhece essa canção, cante comigo, amém? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando. Quem faz isso? Por sei que tu tens o melhor. Isso era o melhor que Deus tinha para a vida de Maria e de José, irmão. Tem um segredo no teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando as profecias, eram 5, em oração. Firme em Deus está meu coração, firme na presença do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Eu tenho certeza que Maria chorou naquelas noites, caminhando nas escuras, fugindo de Herodes, irmãos. Com certeza choraram. Não é nenhuma heresia pensar que eles choraram fugindo da morte. Mas os que choram aos pés da cruz alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu achei que era carro, dinheiro e um cartão sem limite. Não, é misericórdia, graça e luz. Eu quero, quem quer? O meu projeto era isso, era casa nova, carro do ano. Aí Deus falou, não, é misericórdia, graça e luz. Por isso que eu estava triste. Não veio o carro, não veio a casa, mas veio a graça de Deus, amém? Veio a graça de Deus nesse ano para a sua vida. Glória a Deus! Vamos continuar? Diz assim, ó. Glória a Deus. Canta com fé, irmão. Vai muito além de uma poesia assim. Precisa ser verdade na minha e na sua vida. Diz assim, ó. Teu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, eu descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Louvado seja teu nome. Continua, Deus. Continua, Espírito Santo, fazendo a tua vontade na vida desta igreja, na vida desse teu servo que clama nesta noite, que te adora nesta noite. E confortar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia. As lágrimas que rolam nesta noite, irmãos, são lágrimas
para fortalecer a fé. São lágrimas que estão regando a sua alma. Não são lágrimas de tristeza, mas são lágrimas de consolo que vem do trono de Deus nesta noite. Aplauda ao Senhor.